Mais uma vez, muito bem-vindos a este 4º Congresso de Arbitragem na Administração Pública, uma realização da Escola Superior da Advocacia Geral da União e da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP-Fiesp. Este evento conta com o apoio institucional do CEBAR, o Comitê Brasileiro de Arbitragem, CEA, Clube Espanhol de Arbitraje, o CONIMA, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, o CIARB, Chartered Institute of Arbitrators, DRBF, Dispute Resolution Board Foundation e BAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Este primeiro painel tem como tema Perícias nos processos arbitrais, dever de revelação e conflito de interesses na perícia. Convidamos para mediar este painel Tatiana Mesquita, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, professora em cursos de pós-graduação, advogada da União, responsável substituta pelo Núcleo Especializado em Arbitragem da Advocacia Geral da União. Como palestrantes, convidamos Juliana Baggio, contadora formada pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, bacharel em Direito pela Universidade Paulista e mestranda em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças pela PUC de São Paulo. Convidamos também Francisco Maia Neto, graduado em Engenharia Civil e Direito pela UFMG, pós-graduado em Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral, membro da lista de árbitros de câmaras arbitrais em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal, vice-presidente do Conselho Jurídico do Sinduscom de Minas Gerais. Convidamos Ricardo Giuliano Figueira Torre, mestre e doutorando em Direito Processual Civil pela USP, com LLM em International Business Regulation, Litigation and Arbitration pela New York University School of Law. Arthur T. Vanderbilt Scholar, diretor e secretário-geral do Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil e secretário-geral da Comissão Especial sobre Sociedades de Consultores em Direito Estrangeiros do Conselho Federal da OAB. Convidamos ainda Augusto Barros de Figueiredo, sócio de Barros de Figueiredo Advogados, árbitro, membro de Dispute Boards e mediador. Mestre em Direito Internacional Privado pela Universidade de Paris I, Sorbonne, mestre em Global Business Law por Sciences Po, Paris e doutorando pela PPG DIN, Universidade Federal Fluminense. Vice-presidente de Dispute Boards do CBMA, diretor para a América Latina da Dispute Board Foundation, fellow do Chartered Institute of Arbitrators. Passamos, então, à coordenação dos trabalhos, à moderadora deste painel, Tatiana Mesquita. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É uma honra mediar esse painel, é uma honra estar aqui, Juliana, Francisco, Ricardo, Augusto, é uma honra estar aqui com especialistas tão renomados, é uma honra estar aqui com especialistas na plateia, né? Eu vejo aí vários rostos que poderiam, com certeza, estar sentados aqui com a gente debatendo, espero que a gente possa debater com vocês, Bia, e todo mundo possa aproveitar muito essa mesa. Nossa ideia é trazer questões práticas, né? É trazer um olhar muito prático sobre essa questão, a questão do dever de revelação e dos conflitos de interesses, né? Nas perícias, é uma questão que, do ponto de vista da administração pública, tem feito a gente pensar e repensar como tratar esse tema e a melhor forma de abordá-lo nas arbitragens, e é muito propício poder estar aqui e debater com os senhores palestrantes, com os senhores do público. Então, sem mais delongas, agradecendo a todos que estão aqui, vou deixar de fazer as apresentações, porque o nosso mestre de cerimônia já fez, e que currículos de todos vocês, e vou passar diretamente às nossas perguntas. A primeira é uma pergunta mais geral, vou direcionar aí a doutora Juliana, para começar, ladies first, e que é o seguinte: o que seria, doutora Juliana, o dever de revelação dos peritos? A gente tem hoje já alguma diretriz relacionada sobre o tema,
Aplica-se as regras iguais às que se aplicam aos árbitros? Não se aplicam? Tem diferenças? Tem algum tratamento específico? É uma pergunta mais geral para a gente introduzir para o público essa questão. Bom dia a todos. Primeiro, é uma grande honra, muito feliz aqui de estar com vocês nessa manhã. Agradeço a Lilian aí pelo convite, Tatiana e meus colegas de painel aí por compartilhar desse tema, que é um tema aí muito importante, tem sido muito discutido, né? Todo mundo fala, puxa, perícias, né? Vamos discutir sobre as perícias, vamos falar sobre esse tema, porque as perícias têm sido aí um dos temas bem atuais e o que todo mundo diz, um dos problemas da perícia, né? Então, vamos tratar hoje sobre dever de revelação e conflito de interesses quando a gente fala na perícia. E, de aspecto geral, a primeira coisa que me vem quando se fala, puxa, o que é dever de revelação dos peritos, né? O que tem que ser revelado? O que deveria ser revelado seriam todas as situações em que o trabalho técnico que vai ser entregue, ele não possa ser entregue com imparcialidade e independência. Então, essa é a regra geral. Eu vou entregar um trabalho técnico com imparcialidade e independência, independente da função que eu esteja atuando. Essa é a regra. Só que ela é uma regra geral. O que eu declaro, o que eu não declaro, e aí começa a entrar nas especificidades. Um dos pontos que me parece relevante tratar quando a gente fala de prova e de dever de revelação a regra é a mesma que a gente tem que considerar para peritos, a mesma que a gente deveria considerar para os árbitros, a mesma que se discute. Ontem a gente teve painel aqui tratando sobre isso, o que o árbitro deve revelar, o que não revela, a ida ao congresso, o restaurante, enfim, todas as situações, a gente vem para essa mesma discussão aqui na perícia. O que se revela? E aqui, nesse aspecto, me parece que a gente tem uma diferenciação quando a gente fala na perícia contábil, um aspecto importante. O que nós estamos fazendo? Prova. E quando se fala em prova, nós estamos falando de constatação de fatos. Eu dividiria o trabalho pericial em duas etapas. A primeira parte, onde o profissional precisa fazer uma grande e detalhada descrição dos fatos. E uma segunda etapa do trabalho pericial, que é essa interpretação dos fatos. Na primeira etapa do trabalho, que é uma descrição completa dos fatos, nós estamos falando de fatos que já aconteceram, de fatos do passado. Eu, como técnico, não posso modificar um fato já ocorrido. Então, eu posso ter 1, 2, 3, 5 técnicos falando sobre o mesmo assunto e todos eles deveriam fazer a mesma descrição dos fatos. Aquilo não deveria mudar. A parte que pode ter alguma tendência, e aí a gente começa a falar de peritos que possam ter alguma tendência para um lado ou para o outro, é na parte da interpretação dos fatos. Mas na parte da constatação dos fatos, na descrição dos fatos, não posso mudar. Aquilo já ocorreu, e ocorreu daquela forma. Eu falo aqui das perícias contábeis e econômicas, onde pagamentos aconteceram, a obra aconteceu, precisou fazer um pagamento a mais, precisou construir um item a mais, no caso de obra, de construção. Isso não vai mudar. Pagou 100 dinheiros. 5 peritos vão falar sobre isso, eles deveriam falar a mesma coisa. Então, eu não teria essa margem para tendências, e aí eu entendo que essa é uma parte relevante, é uma parte que precisa ser cobrada dos peritos. Os laudos estão vindo sem essa descrição completa dos fatos. Muitas vezes, por quê? Porque em virtude de alguma tendência, enfim, é melhor não esclarecer ou confundir não esclarece, né? Mas se a gente exigir dos peritos que esse laudo pericial seja feito com essas etapas, uma bela descrição dos fatos, o tribunal arbitral tem condição de julgar, o tribunal arbitral tem condição de entender que, dado aquele fato, qual que era a interpretação técnica que deveria ser feita face às premissas que cada técnico usou. Isso facilita na audiência, isso facilita para os advogados, facilita para quem está julgando entender essa etapa. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Em relação a regras, existem algumas regras, existe uma norma brasileira de contabilidade, que é específica aqui, perícias contábeis e econômicas, que diz que o perito, o contador,
precisa declarar todos os fatos que ele não, que impedem ele de entregar o trabalho com isenção. E aí declinar quando ele não tiver essa possibilidade. Da mesma forma, a mesma norma diz que o assistente técnico deve declinar dos casos todas as vezes que ele se sentir impedido de dar sua opinião técnica de forma imparcial e independente. Então, nessas situações, o assistente técnico deveria também, o assistente técnico, o perito da parte, mas deveria declinar. A gente tem as regras aí de soft law, as regras do IBA, que também dizem, né, a gente tem o artigo 5º e 6º dessas regras que tratam sobre as declarações que os peritos precisam dar. E aí, sim, ele traz um ponto mais relacionado a relacionamentos com os árbitros, a relacionamentos presente e passado que tiver com as partes, com os advogados das partes. Então, a norma de contabilidade está preocupada com a qualidade técnica daquilo que se entrega e com um profissional que possa dar a sua opinião com isenção. A gente tem as regras também, essas soft laws aí, que também trazem um pouco da necessidade desse perito fazer essa declaração em relação a relacionamentos, enfim. E aí, tratando do último ponto, que é relacionado a essa regra precisa ser aplicada para todos de uma forma igualitária. A gente tem diferença entre perito do tribunal e peritos das partes, assistente técnico, como é que isso se daria? E aí eu trago para o nosso tema do Congresso, que é a arbitragem com a administração pública. E lá no escritório a gente defende muito que o melhor modelo de prova sempre é o de peritos das partes, porque nesse quesito as partes têm o direito, o dever de fazer a sua prova e elas não deveriam postergar para terceiros. Então, o melhor modelo sempre seria o dos peritos das partes. Porém, a gente também entende que em arbitragens com a administração pública pode haver um desequilíbrio na contratação de profissionais, porque a administração pública tem regras mais engessadas para contratação. Isso pode provocar esse desequilíbrio, de fato. Então, em arbitragens com a administração pública, o melhor modelo de prova é o de perito tribunal e de assistentes técnicos. E aí, neste caso, nós entendemos que perito do tribunal deve ter as mesmas regras de dever de revelação dos árbitros, porque acaba sendo uma extensão do próprio tribunal arbitral, então as regras deveriam ser as mesmas aplicáveis. No que tange aos peritos das partes, assistentes técnicos, neste caso, a gente entende que deveria ser declarado todo esse vínculo com as partes, inclusive uma vinculação econômica, a forma como se deu aquela contratação. Eu acho que isso é extremamente relevante. Acredito que respondi as 3 perguntas. Fica à disposição. Respondeu e esclareceu muito. Na sua fala, achei muito interessante, né? Porque às vezes a gente analisa a questão sob o ponto de vista muito objetivo, aquele fato, aquela situação, e a gente esquece que a gente tem que colocar tudo sob uma moldura maior, né? Que é essa ideia que você trouxe, que o trabalho técnico não possa ser entregue com imparcialidade e independência. Ou seja, sempre que a gente vai analisar, né, uma questão específica, um fato objetivo, eu acho que a gente tem que analisar levando em consideração esse princípio fundamental, né? Ou seja, esse fato vai ensejar uma consequência de que o trabalho técnico não possa ser entregue com imparcialidade e independência. E aí fica a dificuldade, né, doutor Augusto, inclusive para o tribunal, porque as partes vão apresentar suas impugnações, muitas vezes, em relação a esses fatos objetivos que sejam revelados, e essa questão de imparcialidade e independência, por natureza, é uma questão bastante subjetiva, ou seja, né, é aquela questão da dúvida, né, que a gente tem na nossa lei, que é aplicável para os árbitros, e eu queria saber do senhor como que o tribunal costuma interpretar essas questões, ou seja, sob qual lupa o tribunal olha as questões relacionadas à imparcialidade e independência dos peritos. Obrigado, Tatiana. Veja, a doutora Juliana tocou de uma forma muito pragmática, muito direta a questão das impugnações e tudo mais. Pelo olhar do tribunal, eu vejo que a maior preocupação do tribunal deve ser
proteger o resultado prático da arbitragem, né? Assim, nós não podemos esquecer que nós estamos ali, obviamente, como árbitros, mas o objetivo final da arbitragem é entregar um laudo que se sustente, né? Essa até a visão todas as orientações do CIARB também nesse sentido, são muito interessantes, falamos também, e vamos falar aqui algumas vezes sobre os guidelines, né? Então, essas impugnações têm que ser vistas dessa maneira pelo tribunal. Não adianta você, em um momento que nós vivemos, principalmente hoje, no Congresso de Arbitragem, Administração Pública, nós estamos em um momento de muitos questionamentos às decisões arbitrais, muitas ações anulatórias. Então, acho que, mais do que nunca, essa deve ser a grande preocupação dos tribunais. Em relação aos guidelines, cada vez mais inspiram a comunidade como um todo, né? Já que é resultado de reflexões globais sobre o tema, né? Uma síntese de um saber coletivo, mas, se eles não são mencionados oficialmente, não são trazidos oficialmente para a arbitragem, eles não servem tecnicamente como balizador, né? Os árbitros podem até sugerir no andamento, mas acaba não tendo a mesma força, a mesma atração que tem quando da sua adoção no início, né? Então, assim, certamente inspiro os guidelines da IBA, principalmente do CIARB também, o da IBA já mais detalhado, mas, ao meu ver, realmente a principal visão, a minha principal preocupação é realmente sentir a temperatura daqueles questionamentos em relação ao futuro da decisão do tribunal. E só um questionamento sobre a sua fala, doutor Augusto. Por exemplo, o senhor vê como possível ou viável a gente pensar... A gente sabe que, embora tenha alguns guidelines, embora tenha algumas diretrizes, e o doutor Francisco vai falar com a gente um pouquinho sobre isso daqui a pouco, a gente não tem um nível de detalhe que, por exemplo, a gente tem as guidelines da IBA para os árbitros. É possível a gente pensar em uma aplicação analógica ali, ou seja, naquilo que for compatível com a figura do perito, né? Se aplicar as próprias guidelines da IBA fazendo uma interpretação analógica com a figura do árbitro? Sim. Mas, veja, nós vivemos hoje com esse crescente questionamento das anulatórias, dos impedimentos e suspeições de todos os lados. Nós vivemos um momento em que a tendência é realmente você equiparar o perito do tribunal ao árbitro, mas é delicado isso, né? Porque uma coisa, como a doutora Juliana mencionou, uma coisa é você apresentar os fatos, outra coisa é você ter um poder de decisão, né? Então, eu acho delicado. Acho que a tendência hoje, de uma maneira conservadora, é essa, né? Por uma protetiva, não. Então, vamos adotar um padrão mais alto por segurança, mas, de toda maneira, é complicado. Mesmo nesse padrão que nós mencionamos e que é bastante usual no Brasil, dos assistentes da parte do perito, esse papel do assistente da parte, os limites, né, da atuação dos assistentes das partes na apresentação do caso, também é uma coisa que se trabalha no Brasil de uma forma diferente, né? Se nós vemos também nos guidelines, de alguma maneira aqui, a gente acaba aceitando nessa formação tríplice que os assistentes da parte tenham um papel, de certa forma, até estratégico na apresentação do caso, né? Assim como advogado, ninguém ali pode mentir, né? Mas você pode apresentar o fato de uma forma mais favorável. Nós acabamos aceitando isso de uma certa forma aqui, que não é muito a prática mundial. Mas, de certa forma, quando você tem um perito, você tem um assistente técnico, esse tabuleiro ele balanceia de alguma forma, né? Então, voltando à pergunta, eu acho que, por cautela, sim, mas eu acho que poderia ser um pouco mais... acho que a razoabilidade na análise desses critérios do perito, acho que podia estar um degrauzinho abaixo, talvez. Perfeito, obrigada. Eu acho que isso dá o gancho para a minha pergunta para o doutor Francisco, porque
no fundo, o que a gente vê bom, o que a gente tem hoje, né, mais específico são as guidelines, mas elas não são ideais, nos parece, para aplicação para os peritos, né? Ou seja, precisaria talvez de uma coisa um pouco mais específica, um pouco mais detalhada e específica. Nós já temos alguma diretriz, algum manual de boas práticas, doutor Francisco, sobre isso e que seja, né, aplicado nas arbitragens? Eu tenho uma curiosidade específica, porque é o seguinte, a gente sabe e a gente vivencia isso na administração pública, né, os vários processos em que a gente atua, que no Brasil não são tantas as empresas peritas e empresas que possam, né, fornecer esse serviço, inclusive de assistência técnica. Então, uma pessoa assistente técnica numa arbitragem, na outra ela pode ser chamada para ser perito. E como funciona isso em relação a conflito de interesse? Ou seja, uma hora me parece que vai acabar, né? Se a gente deixar eternamente as pessoas sem poder participar de uma arbitragem, porque há tantos e tantos anos atrás atuou como assistente técnico da parte ou do escritório de advocacia da parte, talvez uma hora a gente não tenha mais empresa para chamar ou diminua muito. Como que isso funciona na prática? Tem já algum estudo sobre isso, alguma orientação? Bom dia a todos. Tatiana, aqui um cumprimento aqui em nome dos meus colegas de mesa e dos organizadores, né? Existe sim. Eu já, inclusive, tenho falado, e eu vou pedir ao pessoal para colocar na tela, por favor, a capa do nosso guia desse respeito, que são as diretrizes de boas práticas sobre conflitos de interesse do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, trabalho que foi coordenado pelo nosso ex-presidente, meu querido amigo Osório, e que foi uma preocupação do IBAP exatamente com essa questão de nós buscarmos, eu não diria normatizar, mas orientar, de alguma forma, os colegas. A questão do conflito de interesses, eu acho que ela tem um lado que é uma coisa que ontem foi falado aqui no painel sobre os árbitros. Nós precisamos trazer alguma objetividade, porque o que nós temos hoje é muito subjetivo, a verdade é essa. Eu defendo uma linha, Augusto, em que você falou agora, eu sou mais processualista nessa questão. Eu acho que o artigo 14 da Lei de Arbitragem ele é claro em remeter a questão de impedimento ou suspeição ao CPC. E o CPC está, artigo 144, artigo 145, trata do impedimento da suspeição. E 148 diz claramente que o impedimento do perito e a suspeição é a mesma do juiz. Tá certo? Então, eu entendo que pode haver alguma especificidade, não vamos, mas, no geral, eu acho que nós estamos amarrados a uma regra processual que é essa questão. A lei de arbitragem ela trouxe a questão do dever de revelação. E isso realmente é uma coisa muito importante no aspecto subjetivo, porque não adianta, gente. A questão do impedimento, por exemplo, ele é objetivo. Eu não posso ser perito numa ação que o meu irmão é parte. Eu estou dando um exemplo extremo, tá certo? Assim como não posso ser árbitro. Agora, a subjetividade ela é muito interessante, porque o que é ser amigo íntimo de alguém? Antes, até o CPC de 73 falava em inimigo capital. Né? Eu, quando falo com os alunos, eu faço muita aula para o pessoal da área de engenharia, eles não entendem o que é ser inimigo capital. O CPC 15, ele tirou o capital, porque inimigo capital isso aqui é ter a morte de alguém. Né? Então, quer dizer, você ser só inimigo podia, não podia era aquele que deseja a morte. Mas são muitas questões subjetivas. Então, o que esse guia, ou esse manual orientativo, ele traz foi destrinchar um pouco essas questões. E ele enfatiza bem a questão do dever de revelação. O dever de revelação também está na ordem do dia. Essa semana foi matéria de página no Valor Econômico, né? Eu agora de manhã, eu falo que eu sou aquele, como é que chama aquele colunista dos predestinados? O Zé Simão. Eu falo que eu sou um predestinado, porque hoje de manhã eu já enfrentei uma questão agora cedo, numa consulta que foi feita,
E eu falava dessa questão do dever de revelação e mandei a matéria com a Selma Lemes essa semana no Valor Econômico, coincidentemente, para enfatizar a importância disso. Agora, o dever de revelação, eu até dei um exemplo, conversando com vocês, de 2 casos que eu tive recentemente, menos de um ano, que envolveram uma coisa que talvez seja até inusitada, agremiação esportiva. Time de futebol. Tá? Não, aliás, eu tive 3 casos. Eu lembrei. Eu tive a pessoa teve que ser interrompida a arbitragem, ele foi excluído, porque ele não revelou que ele frequentava campo de futebol com o advogado da parte. E no Facebook dele tinha inúmeras fotos, ele abraçado, vibrando. No final, ele foi afastado. O segundo foi arguída a suspeição, porque o dirigente de uma agremiação esportiva estava como sócio de uma empresa e foi escolhido uma pessoa que é notoriamente torcedor dessa agremiação esportiva. E o terceiro caso é que, nesse mesmo assunto, foi necessário se escolher o perito, uma pessoa falou, não pode ser nem um torcedor desse time, nem do time oposto, porque num ele vai beneficiar e no outro ele vai... Quer dizer, eu acho que nós estamos chegando num ponto que eu brinquei com vocês até, nós vamos ter que colocar peritos e árbitros, talvez numa ilha, numa bolha, e ir lá buscar, porque conviver com alguém... ontem até, acho que foi o Luciano que estava aqui, ele até citou, en passant, um fato que foi real, aconteceu aqui, vamos chamar, nos primórdios da arbitragem, de arguição de suspeição, da pessoa ser amigo no Facebook, né? Compartilhar perfil no Facebook, ser colega de faculdade, dar aula na mesma faculdade. Quer dizer, gente, o dever de revelação, eu acho que ele tem que ser alguma coisa que possa realmente denotar. Eu acho assim, voltando até o exemplo da agremiação esportiva, se eu sou parte da diretoria de uma agremiação esportiva, junto com o presidente, eu sou diretor, sou vice-presidente, eu acho que aí denota uma proximidade muito grande e eu diria até que levaria uma suspeição, mas, no mínimo, dever de revelação. Tá certo? Então, essa gradação ela acaba sendo uma coisa muito pessoal. Até onde você vai falar, vai ter que revelar tudo o que você convive com a pessoa. Eu tive um caso recente que aconteceu uma questão até inusitada. Nós recebemos a comunicação que nós fomos indicados consensualmente peritos no tribunal arbitral. E, quando eu fui ver, uma das partes eu já atuava como perito em duas outras arbitragens. E o outro eu tinha sido assistente técnico dessa empresa. Imediatamente eu revelei. Eu expliquei, está aqui. Aí a parte do qual eu não tinha, ele pediu para detalhar como foi a situação que nós fomos assistente técnico, nós detalhamos tudo, ele falou, está ok, e autorizaram. Então, eu acho que é um caso típico que eu tinha obrigação de revelar, tá certo? Não tinha como, tanto a questão de estar atuando em 2 outras arbitragens, que uma das partes estava num dos polos e que o outro eu havia sido assistente técnico em processos que já eu já tinha atuado como assistente técnico. Agora, a outra questão, Tatiana, só para encerrar, para a gente possa... Esse guia, ele inovou numa questão, inclusive, com relação ao Código de Ética do IBAP. O Código de Ética do IBAP, ele acabou tendo uma conotação que você bem colocou aí, e eu brinco que o Brasil não tem prisão perpétua, né, gente? Então, nós não podemos impedir eternamente, na época da comissão, não sei se o Osório lembra, eu brinquei isso, né, Osório? Não, peraí, no Brasil não pode ter prisão perpétua. O Código de Ética fala do IBAP que você não pode ser perito onde você foi assistente técnico, nem ser assistente técnico onde você foi perito. Então, o que ele inovou? Ele inovou em estabelecer uma quarentena, tá? É uma diretriz, né, eu repito, em que sugere-se nessa diretriz uma
quarentena de 2 anos. 2 anos contados a partir do término da atuação, seja do perito como assistente técnico, que entende-se que após ele ter prestado esclarecimento ou ter recebido seus honorários. Então, foi a diretriz que foi dada no nosso guia, intitulado Diretriz de Boas Práticas sobre Conflito de Interesse. Eu acho que eu encerrei. Encerrou? As minhas dúvidas, sim. Não, as minhas dúvidas, com certeza. E, inclusive, achei muito interessante na sua fala essa referência ao 148 do CPC, porque eu fiquei pensando sobre a fala que é o debate que eu tinha feito com o doutor Augusto, né? Porque é o seguinte, se a gente tem uma equiparação, de certa forma, no CPC, entre perito e juiz para fins, né, de impedimento e suspeição, faria sentido termos uma espécie de equiparação entre perito e árbitro no âmbito das arbitragens. Então, talvez essa ideia, quando a gente vai vendo as diretrizes, elas parecem estar cada vez indo na mesma linha das diretrizes da IBA, das guidelines para os árbitros, né? Então, me parece que quanto mais a gente vai estudando o assunto, mais a gente, de fato, vai aproximando o dever de revelação dos peritos do dever de revelação dos árbitros, né? E isso é muito, muito interessante. E queria aproveitar o doutor Ricardo, né, para perguntar do ponto de vista dos advogados que atuam nos processos, qual a sua opinião sobre essa questão, em especial sobre essa questão dessa ideia de quarentena que o Francisco acabou de colocar, se você acha que faz sentido, se você acha que essa não eternização, digamos assim, né, desse impedimento de atuação dos peritos, no caso em que já atuaram, já tiveram algum... que me parece que é bem diferente, né? O perito ser amigo íntimo da parte, tá torcendo junto ali, né? Pegar foto junto na arquibancada, se abraçando e torcendo para o mesmo time, talvez é uma situação meio que é quase eterna, né? A não ser que eles se rompam essa amizade, é quase eterna, mas aí é capaz de virar inimigos, né? Agora, uma relação comercial, propriamente, me parece que ela pode ter um tempo ali em que o perito vai ficar, né, não vai poder fazer, né, participar de situações com as mesmas partes, mas esse tempo, não pode, a meu ver, ser eterno, talvez seja prejudicial para o próprio ambiente da arbitragem. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui, cumprimento a mesa, né, nossa pessoa, Tatiana, é um prazer estar agora do seu lado, geralmente a gente está em lados opostos, né, estamos em lados opostos, em arbitragens. Enfim, cumprimentos demais também. E antes de responder, eu vou responder com a pergunta, com a resposta típica de advogado, depende. Antes disso, eu queria só falar, justamente pegando o gancho da sua última questão, porque acho que a gente precisa separar as situações do processo estatal e do processo arbitral com as suas nuances. Por que eu digo isso? De fato, o perito interpreta os fatos, né? Essa é a principal função do perito como auxiliar do juízo. Mas nas arbitragens, todos sabemos que a complexidade das matérias que são debatidas, muitas das vezes, acabam sendo praticamente a decisão do tribunal, porque o tribunal, dependendo da matéria, ele não tem nem condições de avaliar se a prova pericial contém algum erro ou não. Então, muitas vezes, o tribunal, Augusto, você, por favor, discorde se você não concordar, mas o tribunal se fia 100% na prova técnica que foi produzida. Então, eu ia justamente fazer essa equiparação. Para mim, mutatis mutandis, eu acho que você tem uma equiparação entre árbitro e perito, e por isso que eu acho que o dever de revelação é tão importante. E o tema não podia ser mais apropriado, porque pela primeira vez no escritório, em quase 10 anos de atuação em arbitragem, eu estou com uma situação agora de ausência de dever de revelação do perito. Então, é a primeira vez que nós impugnamos uma empresa perita por não ter revelado fatos, 2 fatos, um deles foi revelado até pela própria parte contrária. Agora, como é que a gente enxerga isso, né? Se de um lado, lógico que tudo na vida é equilíbrio. Então, Tatiana, eu e você estamos vendo isso na prática. O pool de players é muito restrito, né? Então, obviamente, a gente também tem que separar as arbitragens privadas e as arbitragens público-privadas, que nós atuamos tanto juntos, né? Ainda que em lados opostos. Por que eu digo isso? Porque nas arbitragens públicas, e eu posso falar do nosso caso justamente por ele ser público, como todo mundo sabe, é uma disputa que envolve pelo menos 6 ou 7 outras disputas idênticas, né, relativas à mesma rodada de concessões, ou seja,
Aí, do ponto de vista do particular, óbvio que eu estou falando no meu ponto de vista, né? O cliente se sente, de certa maneira, incomodado em que um perito que atue numa outra arbitragem que já esteja próxima de decidir, ou já esteja com laudo em andamento, que seja nomeada essa mesma empresa para fazer uma perícia que é idêntica, ou seja, já há um pré-julgamento, né? O perito já formou a convicção dele, então, naturalmente, que se os casos não têm determinadas especificidades, a conclusão vai ser a mesma. Então, aí você não teria um julgamento, né, que até das cortes inglesas falam, com os olhos frescos, né, com um julgamento, já há uma pré-concepção nessa linha. Então, o ponto de, assim, eu não sou a favor de uma quarentena, no ponto de vista privado, óbvio que tudo depende do grau de relação entre o perito e determinada parte, porque é mais normal, né, que haja, sim, justamente por não haver tantos players nesse segmento, que um perito seja assistente técnico de uma parte no passado, e também depende se é a mesma matéria, né? Muitas vezes as empresas de perícia são multidisciplinares, então elas podem atuar numa questão de concessão, podem atuar depois numa questão de engenharia, e os fatos não se comunicam, e acho que não há problema nenhum. Essa, pelo menos, é a política que nós sugerimos para os clientes, analisar, né, com grano Salles aquilo que efetivamente é objetivo. O que é subjetivo, a gente deixa para o campo da subjetividade. E por isso que eu acho que a regulamentação para os peritos também é fundamental, justamente pelo poder, aí não é um poder decisório formal, mas é um poder decisório informal que eles representam em várias das arbitragens. E a gente, como vocês falaram, as regras da IBA para conflitos de interesse não se destinam aos peritos, óbvio que podem ser aplicadas por analogia. As regras da IBA sobre a produção de provas em arbitragem internacional falam apenas numa declaração de independência das partes. Então, inclusive, há uma discussão nesse caso que eu mencionei, e eu estou suscitando isso. Não há o lapso temporal dos últimos 3 anos que há para os árbitros, né? Então, essa ausência de definição traz uma certa maleabilidade e uma certa insegurança jurídica, né? Ou seja, nós, advogados, aproveitamos para tentar pegar as brechas e vice-versa. Por isso que, enfim, acho que, né, do brocardo latino in claris cessat interpretatio, nesse caso, quanto mais parâmetros objetivos a gente tentar fornecer para as partes, melhor. Até porque agora a gente vem se deparando com outros conceitos que a gente vai discutir aqui hoje, como há um dever de investigação das partes, há um dever das partes de fornecer informações para que os peritos exerçam o seu dever de revelar, seu munus de revelação. Enfim, eu acho que, em conclusão, as situações são dinâmicas, né? E em perícias, acho que é possível, sim, fazer essa analogia. Por exemplo, árbitros que atuem como advogado da parte também. São situações menos usuais, mas existem. Então, considerando que a figura do perito e dos assistentes técnicos muitas vezes se miscuem em vários casos, eu só vejo com bons olhos iniciativas como essa do IBAP, por exemplo, das diretrizes mencionadas pelo Francisco. Perfeito, doutor Ricardo. É bom mesmo estarmos lado a lado hoje. Até porque é um adversário bastante à altura das nossas vidas. Mesmo, eu estava no congresso do ano passado e eu queria registrar a admiração que a gente tem pelo pessoal de todos os procuradores que atuam em arbitragem. Já são 7 arbitragens que a gente atua contra entes públicos. E realmente é um altíssimo nível e dá gosto de litigar com pessoas como vocês. Com certeza, a recíproca é totalmente verdadeira. Então, vou fazer, antes de passar a pergunta que eu tinha programada aqui, vou aproveitar e fique à vontade, Juliana ou Francisco, para responder. Queria fazer uma pergunta. Ontem, me preparando aqui para a nossa apresentação, eu li um artigo que a Bia escreveu sobre um código de ética, né, para peritos, assistentes técnicos, etc. Não me lembro qual é a revista, Bia. Sebar, isso. Número 70. Então, a revista número 70 do Sebar. Muito interessante, aliás, depois eu compartilho com vocês. E aí, uma questão que ficou na minha cabeça é porque a Bia traz lá como funcionaria no caso em que teoricamente, uma mesma empresa, né, perita, pudesse ter assistentes técnicos para ambas as partes, né, e a possibilidade de uma Chinese Wall, né, que houvesse um compromisso de haver uma Chinese Wall na empresa para permitir que houvesse total independência, né,
entre entre esses grupos que atuariam, né, na discussão. E aí eu fiquei pensando, né, aqui a gente estava falando, vocês acham aplicável dentro de uma empresa, né, de perícia, uma empresa grande, em que tem, às vezes, vários grupos que atuam, eventualmente, quando a gente se depara com uma situação como essa, em que a empresa já atuou lá atrás como assistente da parte, haver algum tipo de regulação, de regulamentação dessa Chinese Wall que deixa as partes confortáveis de que será um outro grupo, né, o responsável por aquela perícia ou o responsável por aquela assistência técnica? Você acha que isso seria suficiente para deixar as partes confortáveis? Você acha que isso seria possível dentro de uma empresa? E aí, depois, eu já vou aproveitar e entrar na questão da tendência, mas fique à vontade, um dos dois, para me responder. Eu acho que essa questão até do Chinese Wall, de ter equipes diferentes atuando, é algo que existe, é algo que existe no mundo. A gente já analisou alguns temas relacionados a isso em estudos, né? Mas eu acho que a gente não tem maturidade no Brasil ainda para isso. Eu não consigo enxergar hoje que isso seja possível para a nossa realidade. Talvez a gente consiga evoluir para esse ponto, mas eu acho que teria um conflito de interesses. Eu acho que a gente não teria, eu acho que a questão é a maturidade mesmo, que nós ainda não temos. Eu vou ser breve. Juliana, faço minhas as suas palavras e ainda acrescento o seguinte, nós temos aqui 25 anos já nessa área de arbitragem, eu nunca vi essa situação aqui no Brasil. Então, eu acho que talvez por esta razão é que a gente não vê. Tá? Então, e respondendo bem diretamente, é possível, mas não é provável. Não, porque eu achei assim, eu acho também, conceitualmente, muito interessante, né? Mas, na prática, eu penso como advogada, imagino que o Ricardo também. Eu não sei se eu me sentiria confortável de atuar num processo em que, por mais garantias que a empresa me desse de que é uma Chinese Wall, eu acho que eu não me sentiria com a confiança, né, depositada a confiança necessária para aquela situação. Eu ia só acrescentar isso, do ponto de vista do ente privado, enfim, ainda que eu tentasse convencer o cliente, eu tenho certeza que eu fracassaria nessa tentativa, porque, mas primeiro que nem eu me convenceria de que esse Chinese Wall é efetivo, então a gente vive numa cultura do litígio, né, que lamentavelmente é uma cultura do litígio que se transporta até para a arbitragem, né, enfim, não é nem um tema do nosso painel, mas eu concordo plenamente, acho que isso é mais do que utópico, é fantasioso. É interessante que esse conceito de Chinese Wall ele vem de grandes corporações, né? Normalmente mercado financeiro, esse isolamento de clientes. Aí tenta-se trazer esse conceito que é de grandes empresas, que você consegue uma segregação até física, para um mundo que é uma boutique, né? Realmente é muito difícil de fazer a transposição, né? E só para fazer um esclarecimento, se eu não me engano, no artigo da Bia, ela fala dessa questão relacionada a propostas, né? A apresentação de propostas, não é nem... Mas eu que peguei o gancho para pensar, né? Se isso seria algo viável, eventualmente, mas eu também, assim, eu acho que aqui no Brasil, a gente estava falando ontem, né? Inclusive dos dispute boards, né? No painel, foi muito interessante a fala, né? Relacionada, eu acho que foi o Fernando que falou, a fala relacionada aqui. No Brasil, assim, dispute board recomendatório, ninguém aceita. Então, a gente tem uma cultura muito, né, muito forte da litigiosidade. Então, a gente tem muita dificuldade em simplesmente acreditar, né? Eu acho que essa dificuldade de acreditar a gente tem no âmbito, né, quando a gente já está... A gente acredita até antes. Antes, quando a gente está lá às boas, né, com a outra parte, a gente até acredita nas coisas. Mas quando chega no momento em que o litígio está instaurado, a gente já não acredita em mais nada. Tudo que a gente tenta ao máximo se proteger, né, e bloquear eventuais problemas que possam haver. Eu diria que essa cultura não é só brasileira, latino-americana mesmo, em geral. Nós enxergamos isso de uma maneira mais ampla, né? E aí, aproveitando esse gancho, Juliana, você, na sua fala, você trouxe a questão relacionada à tendência, né? E isso eu acho muito interessante, porque no caso que a gente tem os árbitros, por exemplo, embora a gente, obviamente, fale de casos concretos, a gente sabe, quando vai escolher um árbitro, imagino que o Ricardo faz o mesmo, você vai ver o que ele escreveu, o que eventualmente as aulas que ele lecionou, ou seja, qual mais ou menos o entendimento doutrinário que ele tem, e você provavelmente não vai escolher um árbitro que tem um entendimento doutrinário que é contrário à tese que você está defendendo, né? Então, isso é uma coisa natural, faz parte, né, da investigação prévia que qualquer advogado faz no momento da escolha. No caso dos peritos,
Pode acontecer algo parecido, dos peritos terem uma tendência a decidir de determinada forma, ou seja, não é bem uma decisão, né? A ver a questão, a interpretar de determinada forma, e por conta até das normas técnicas a que os peritos estão sujeitos, ele está um pouco mais engessado, ou seja, se lá atrás ele interpretou de um jeito uma coisa, até por questões éticas, questões de normas técnicas, ele é meio que obrigado a sempre interpretar da mesma forma, ou isso, né, ele tem alguma maleabilidade nisso? Obrigada, Tatiana. Eu acho que essa questão da tendência, né, vamos chamar assim, essa questão da tendência dos peritos, na perícia a gente tem um mercado um pouquinho menor, né? Então, como Augusto falou mesmo, em boutiques, né? Em poucos escritórios. Então, a gente acaba tendo meio que um conhecimento entre posicionamentos. A gente tem menos trabalhos escritos, menos doutrina, então se escreve pouco na perícia, não sei os laudos, pareceres, óbvio, mas assim, questão doutrinária se escreve ainda muito pouco. Então, a gente tem essa falha até para fazer a pesquisa. Mas a gente, no mercado é um pouco conhecido. Puxa, determinado perito adota tal metodologia. Eu acho que esse é o ponto. Adota uma metodologia, adota outra metodologia. Então, se isso foi declarado publicamente de que aquela metodologia é a melhor, enfim, aquele profissional defende isso, puxa, não pode amanhã ele estar num procedimento arbitral defendendo exatamente o contrário, dizendo que aquela metodologia não vale a outra. Então, acho que essa questão da tendência, então, esse posicionamento técnico, ele tem que ser consistente. Ele é imutável? Acho que não, porque, enfim, as normas evoluem, os posicionamentos evoluem, enfim, e pode haver alguma mudança, mas ela não pode ser algo de um dia está defendendo uma forma, por exemplo, num congresso, de uma forma pública, no outro dia estar escrevendo lá no parecer técnico outra coisa completamente diferente e contrária. Então, eu acho que essa consistência de posicionamento técnico, ela é importante, de novo, não é imutável, mas ela precisa ser considerada. E aí, quando a gente fala em tendência, de novo eu volto fazendo a separação entre assistente técnico, perito da parte e perito do tribunal. Acho que a gente tem algumas diferenças. E aqui, quando Tatiana, você fala isso da contratação, que o cliente vai procurar um advogado, vai procurar um árbitro que se alinhe, que se alinhe com a tese, né, que você pesquisa e faz essa análise. Quando a parte vai contratar um assistente técnico, um perito, que é seu indicado, obviamente, ela também vai fazer essa análise. E aí fica a questão sempre de que todo mundo fala, mas assistente técnico, perito da parte é parcial, não tem imparcialidade, enfim. E aí eu faço uma distinção entre se alinhar com a tese e aí concordar com aquela tese, entender que você consegue ter um posicionamento técnico alinhado com aquela tese, você ser empregado da parte, tratado como empregado da parte que vai falar tudo que a parte pede para você fazer. Então, eu acho que essa diferenciação eu faço, porque no escritório, pelo menos quando chegam os casos para a gente examinar, antes da contratação, a gente vai dizer, poxa, eu consigo me alinhar com essa sua tese ou não consigo, ou não, desculpa, mas nesse caso eu não posso atuar com você, porque o que eu defendo é exatamente contrário àquilo que você está defendendo, né? Então, e já vários casos a gente já recusou por essa razão. Mesmo depois do trabalho ser aceito, porque se alinharia com aquela tese, pode ser que a gente não se alinhe com algum ponto específico que é técnico, e que em vários casos a gente já até desistiu do caso no meio do caminho, por quê? Porque, enfim, o cliente queria muito aquela situação e a gente falou, puxa, meu limite ético é até aqui, a partir daqui eu não sigo. Então, essa questão da tendência, acho que ela precisa ser examinada nesse ponto, e aí é interessante nesse ponto de vista do assistente técnico, perito da parte, de situações que a gente vê na prática. Por exemplo, tem uma arbitragem que eu estou participando, que o assistente técnico da parte é a própria parte, e é uma discussão, ok, ele tem habilitação para ser o assistente técnico de contabilidade. Porém,
é uma discussão de desvio de faturamento e que a parte vai pagar. Então, do meu lado, o meu cliente tá buscando um faturamento que foi desviado. Da outra parte, eles estão querendo pagar o mínimo possível. Então, esse assistente técnico, ele tem, evidentemente, um conflito de interesses aí, porque no final do dia, o resultado da perícia vai ser o que ele vai botar a mão no bolso para pagar. Então, é difícil ter um posicionamento técnico isento quando você é que vai ter que pagar, por exemplo, nesse caso. Então, há evidentemente um conflito de interesses. A gente sabe que, por exemplo, arbitragens com a administração pública tem dificuldade de contratar profissionais do mercado. Então, muitas vezes, o assistente técnico, o perito da parte, é o próprio funcionário. Então, e que muitas vezes nunca fez uma perícia, nem sabe o que é o ambiente de perícia, está aprendendo isso naquele processo. Isso é impeditivo? Isso é condenável? Não é. Eu acho que a gente só precisa conversar sobre esses itens e isso ser sempre revelado e considerado na balança, porque não vai ter a mesma independência do que um profissional contratado que não tem dependência econômica em relação à parte, vai ter um pouquinho mais de isenção. Ainda que a gente sempre fale, poxa, você contratou alguém que está alinhado com a sua tese, mas que não vai, que não depende economicamente. Eu acho que esse é o ponto principal da dependência econômica em relação ao perito da parte. Em relação ao perito do tribunal, isso acontece menos, ok? Não vai ter a questão da dependência econômica e nem em relação a esse ponto tão mais forte nos assistentes técnicos e peritos das partes. Mas o que a gente vê, e aí é um ponto que o Ricardo trouxe aqui, das perícias complexas. Nós estamos trabalhando em muitas perícias complexas nas arbitragens, e isso demanda um conhecimento especializado. Então, eu vejo também alguns casos que peritos que nunca fizeram perícia relacionada àquele assunto, não têm conhecimento daquele assunto específico, estão adquirindo aquele conhecimento naquela perícia, a custo do próprio desfecho do procedimento arbitral, porque como o Ricardo trouxe aqui, às vezes é uma perícia tão complexa que o tribunal arbitral não tem condições de entender aquelas questões técnicas e vai adotar essa conclusão do perito. Então, nesse ponto do dever de revelação, me parece que, em relação aos peritos do tribunal, precisa ser revelado e analisado muito bem pelas partes a capacidade técnica, não só a habilitação, mas a qualificação daquele profissional para fazer aquela perícia. Quantas perícias ele já fez daquele assunto, que conhecimento ele tem daquele assunto específico, porque as nossas perícias estão cada vez mais complexas. Então, perfeito. E aí, na verdade, a sua fala me deixou com uma dúvida, né? Mas vou direcionar para o doutor Francisco. Obviamente, a gente está falando aqui de dever de revelação, conflito de interesse, me parece claro que se aplica para o perito do juízo, isso sem nenhuma dúvida, né? Mas essa lógica, evidentemente, também não se aplica igualmente a assistente técnico, né? Como funciona? Tem conflito de interesse, assistente técnico, né? Você estava falando do caso aí desse assistente técnico que é, ao mesmo tempo, a própria parte. Tem conflito de interesse em assistente técnico ou assistente técnico? O doutor Augusto até fez essa menção, né? O assistente técnico acaba atuando nessa relação aí tríade, né? Dentro, quando tem um perito do juízo, ou seja, quase que nem os advogados com o tribunal arbitral são os assistentes técnicos com o perito. Tem essa mesma lógica de conflito de interesse se aplica para o assistente técnico? Eu tenho que ser fiel ao que eu disse há pouco. Eu sou processualista nesse aspecto. Eu sou de uma época que os mais jovens aqui não conheceram. E antes de 92, quando foi editada a Lei 8455, que alterou o CPC, o assistente técnico assinava o termo de compromisso. Ele tinha que ter. Tem, inclusive, uma fala muito interessante, eu transcrevi um livro, o saudoso ministro Célio Borja, que ele dizia que isso era uma hipocrisia. E isso começou justamente com a administração pública, com a dificuldade da administração pública em contratar terceiros e indicar pessoas dos seus quadros, que começaram a ser impugnados, principalmente em ações de desapropriação. Isso é história.
Então, eu acho que houve, naquele momento, em 92, uma quebra do princípio do CPC de 73, o Código Buzaide, que tentava equiparar o assistente com o perito. E, hoje, no novo CPC, está consagrado no 466, parágrafo 1º, que diz que o assistente é da confiança das partes. Então, eu concordo com a Juliana que o dever, o conflito de interesse é consigo mesmo. Eu vou relatar um fato pessoal que aconteceu comigo. Eu, há mais de 15 anos, nosso escritório atende shopping centers como assistente técnico de empreendedores. Eu nunca aceitei ser assistente técnico de lojista. É um conflito de interesse meu, pessoal. Tá certo? Mas eu entendo que não seria coerente da minha parte atender um outro lado, porque existem questões interpretativas, Juliana, no parte de engenharia, com relação a esse assunto. Então, eu acho que ele é muito mais intuito personae do que uma questão, eu diria, de formal, tá certo? Agora, eu só vou... a pergunta é só essa, né? Eu vou só falar a minha opinião sobre a questão que a Juliana trouxe aqui, real, que é a parte seu próprio assistente. Eu dou esse exemplo, inclusive em sala de aula, que não existe impedimento legal. Mas eu acho que ele perde a credibilidade, porque o assistente técnico ele tem que ter, acima de tudo, credibilidade. Uma pessoa, quando lê um parecer de um assistente técnico, um julgador, seja árbitro, seja juiz, ele tem que saber que aquela pessoa ela está exatamente trazendo alguma coisa séria, alguma coisa fundamentada. E uma pessoa que tem nítido interesse no resultado, que é parte, perde a credibilidade. Eu acho que é um tiro no pé, minha opinião. Então, não precisa nem desligar o microfone. Não, porque eu queria... A gente já conversou um pouquinho sobre isso na nossa conversa prévia, e aí esse é um assunto que acho que todos vão querer falar, mas vou começar com o senhor, que já está aí com a palavra. Da questão da existência do dever de investigação pelas partes, né? Ou seja, a gente está aqui falando de dever de revelação dos peritos, né? Então, existe um dever ali de que quando eles assumam, né, principalmente os peritos do juízo, quando ele assuma a perícia, que ele tem que revelar, e o que é essa revelação, discutimos tudo isso, tá bom. Mas e o papel das partes nisso? E eu faço essa pergunta sobre dois aspectos. Um primeiro aspecto, as partes têm dever de investigar e elas também ir atrás de informações, e mais do que isso, as partes têm dever também de revelar o que elas saibam, ou seja, revelar que elas tiveram uma relação com esse perito, revelar que elas tiveram uma relação que aquele perito foi assistente técnico da parte. Então, sobre esses dois vieses, qual a opinião do senhor a esse respeito? Bom, eu vejo assim, tudo que nós falamos aqui nesse campo do dever de revelação é um terreno pantanoso. Nós estamos caminhando em questões que acabam, às vezes, transpondo o objetivo. Sobre esse aspecto, eu queria fazer uma analogia. Existe em construção civil, existe o Código de Defesa do Consumidor, a questão dos vícios aparentes e dos vícios ocultos. Eu digo o seguinte, minha modesta opinião, eu acho que a parte tem um dever de revelação reverso sobre aquilo que ela tem conhecimento, sim. Ainda que seja para questionar o perito. Tá? Porque o dever de revelação, gente, eu acho que nós não falamos uma coisa que eu acho muito importante. Ele não significa impedimento. Ele, muito pelo contrário, ele é um antídoto contra a suspeição. Aliás, Tatiana, só aproveitando, talvez eu peça até desculpas, eu não fui claro, aquele caso do campo de futebol, essa pessoa foi punida exatamente porque não revelou. A punição não foi pelo fato, foi pela ocultação do fato. Tá certo? Então, eu acho que o dever de revelação é um antídoto. Então, eu entendo. Eu vou tentar dar um exemplo muito claro. Eu criei tá, aqui. Imagine uma banca de advogados, onde um dos membros que está atuando naquela arbitragem era de outra banca, há 5 anos, num caso em que eu fui
assistente técnico, perito, que seja, mas ele sabia que eu tinha participado. E hoje ele está ali. Ele não pode negar que ele sabia desse fato. Tá certo? Então, isso enseja, sim, um questionamento. E não o que, eu acho que o Ricardo ou o Augusto falou, a impugnação de algibeira, né? Um dos dois comentou isso, eu me lembro. E não que isso seja uma impugnação de algibeira. Isso aqui eu acho que não é correto. Então, eu acho que existe, sim, não contratar um escritório de detetives para investigar a vida pregressa. Porque ele tem uma prima lá no sul de Minas que é casado com um cara que trabalhou na empresa lá na mina. Não é bem... Eu acho que não é por aí, não. Mas aquelas coisas que são evidentes, eu acho que, sim, devem ser, inclusive, questionadas numa etapa subsequente ao questionário ou à etapa do dever de revelação da omissão dele. Perfeito. Eu fiquei lembrando da fala ontem do Dr. Luciano Godoy, que ele falou da questão, né, que o pessoal perguntou do parente até 4º grau, inclusive por afinidade. Aí eu fiquei pensando que interessante, deve ter sido o almoço de Páscoa, né? Pessoal, já que estamos aqui reunidos para o almoço de Páscoa, vocês poderiam me revelar aqui se vocês têm alguma ação, né? Então, realmente, fica inviável, né? Mas, em relação a essa questão do dever de investigação e desse dever de revelação reversa, gostei dessa expressão. Doutor Augusto, qual é a sua opinião sobre esse tema? Eu acho que só complementando um pouco a fala do Chico também, quer dizer, nós estamos num momento muitíssimo delicado no país em relação a isso, né? O tema é muito importante, ganhou ares, estamos nesse momento muito de caça às bruxas, né? Mas é claro que, passar a tempestade, a gente vai ter que se situar. E é claro que nós estamos falando aqui, mais uma vez com referência aos guidelines, você tem os red flags, yellow flags, quer dizer, em relação aos red flags, é claro que qualquer um que trabalhe nesse mercado, ele tem que conhecer o que é gravíssimo, o que ele realmente tem que revelar. E a gente tem que pensar também que são procedimentos caros, longos, tem muita coisa envolvida, né? Você deixa de revelar um fato que você anula, você joga aquilo tudo fora depois com uma... Isso é bárbaro, realmente, né? Então, assim, esses limites têm que ser encontrados. Mas, né, estão ganhando, a discussão está ganhando outro contorno. Esse é o perigo no momento, né? Mas esse dever de revelação, ele, assim, ganha o viés mais estratégico do que impeditivo. Mas, Perfeito, obrigada. Doutor Ricardo, quer dar sua opinião sobre esse tema também? Com certeza, obrigado. Bom, eu acho que a gente está num momento realmente de reflexão, ou seja, a gente não pode olhar o dever de revelação com áreas terroristas, de que tem que ser revelado até se ele cruzou com o árbitro numa loja comprando um brinquedo de criança, mas, por outro lado, também não pode ser banalizado. O dever de revelação, como vocês bem colocaram, ele é o antídoto para a suspeição e para o impedimento, né? Me lembro do antigo ministro da Corte Americana falava que a luz do sol é o melhor desinfetante, né? E a gente precisa ter acesso à informação. Então, assim, acho que tem que separar, mais uma vez, o joio do trigo. O caso que eu mencionei anteriormente, em que a primeira impugnação que eu estou envolvido de perito, foi justamente isso, ou seja, o meu cliente pediu esclarecimentos à empresa, a empresa não declinou nada, ato contínuo, a parte contrária trouxe a revelação de um fato que não tinha sido revelado pela empresa. E aí sim, meu cliente, aí, Francisco, lamento, caso vocês achem que isso não acontece, eu vou te dizer, lamento, mas acontece. As empresas muitas vezes contratam empresas de investigação para ir atrás de absolutamente tudo, ou seja, não sob nossa orientação, tá? Que fique claro. Mas, enfim, aí sim a parte foi atrás para ver se tinha alguma outra coisa e descobriu um outro fato bastante significativo que deixou de ser revelado. Então, na verdade, a impugnação não é por motivo técnico, e sim pela ocultação dos fatos. Talvez, é muito provável, inclusive, que se esses fatos tivessem sido declinados de fonte própria e a parte tivesse a oportunidade sobre ele se manifestar, a impugnação não viria, porque são fatos que não necessariamente comprometem a independência. Agora, somando esses fatores, você cria para usar a figura das IBA, uma dúvida justificada do porquê a empresa omitiu esses fatos. Então, assim, é um momento, acho que, de reflexão, e isso vale para
acho que para toda a arbitragem, né? A gente está vendo, como o Augusto falou, situações que agora antes eram extremamente raras e agora estão ficando menos raras, né? De sentenças anuladas pela violação ao dever de revelação. Mas, considerando a natureza das perícias, a importância que elas acabam tendo nas arbitragens, como a gente comentou, eu acho que a parte só tem o dever de ir atrás daquilo que lhe foi fornecido. Ou seja, não sou defensor de uma caça às bruxas, não acho que ninguém tem que contratar a empresa de investigação no início do caso, mas se, de fato, o perito, isso que vale para perito e para árbitro, fez uma revelação e a parte não pediu esclarecimentos, ela deu o waiver dela, pronto. Agora, também não cabe à parte investigar qualquer coisa e se punir a parte por não ter investigado. E eu, inclusive, lidei com um caso assim, relativo a um árbitro, foi um fato que não foi revelado durante a arbitragem inteira, e aí, enfim, só se descobriu depois e foi considerada nulidade de algibeira por se dizer que era um dever da parte ir atrás do fato que não era nem público, muito menos notório. Então, essas situações que são mais limítrofes, né? Obviamente, a gente não está falando de situações corriqueiras, elas me preocupam como atuante em arbitragem, porque, de fato, você está impondo um ônus para a parte que não é dela, né? Como eu disse, salvo se foi feito algum tipo de revelação ou até mesmo esclarecimento e a parte se deu por satisfeita. Da mesma forma que a gente tem muitas discussões e preocupações sobre a extensão do dever de revelação, né? Isso tem sido um tema corriqueiro, etc., né? Que foi justamente a fala do Dr. Luciano Godoy ontem, ou seja, até onde eu tenho que revelar, também até onde a parte teria que investigar, né? Ainda que a gente pense no dever de investigação, ele tem que ter um limite razoável, né? Dentro de uma ideia de razoabilidade, né? Então, acho que faz todo sentido. Doutor Augusto, não pude deixar de perceber na leitura do seu currículo sua experiência em dispute boards, né? Ontem a gente teve um painel muito interessante sobre dispute board, os debates foram muito legais, né? Mas teve um ponto que acabou não sendo tocado no painel, que eu acho que o senhor poderia trazer algumas considerações para ajudar sobre o tema, que é essa questão de conflito de interesses relacionado aos dispute boards. E também pensando, né, como que funciona essa relação dispute boards e arbitragem, ou seja, a partir do momento, né, que uma situação que já foi analisada por um dispute board é levada para uma arbitragem, como funciona a eventual relação, não só probatória, como a relação dos membros do dispute board no âmbito da arbitragem. É possível a participação dele? Não é? Como funcionaria esses eventuais conflitos de interesse que possam ocorrer nessa seara? Obrigado, Tatiana. Tenho certeza que todos os aspectos técnicos foram muito bem abordados pelos queridos colegas que estavam aí ontem. Infelizmente, eu não pude estar aqui. Mas, para a gente começar a falar sobre questão de conflito de interesse, todos esses assuntos mais espinhosos que nós estamos falando aqui, é muito importante a gente dar um passinho para trás e recordar a natureza da atuação dos membros do dispute board e do próprio método em relação ao contrato, né? Quer dizer, nós temos no dispute board, embora ele realmente ganhe o ar, a gente acabe dando um peso maior à questão da decisão, a atuação do dispute board, ela visa impulsionar a execução do projeto, né? Então, toda a formulação, todo o sistema, toda a indicação dos profissionais é tudo feito de uma forma diferente. Vejam que é o único método, primeiro, que acontece em tempo real, né? Então, essa atuação, a interação com as partes e os membros, ela é contínua. E não somente isso, a indicação, a seleção dos membros, ela acontece no momento de concurso de vontades, né? No seu formato ideal, no formato permanente, as partes estão ali ainda no momento da contratação, buscando no mercado o que elas consideram ser o de melhor, o que está disponível de melhor para ela, para poder auxiliar a entregar aquele projeto. Esse é o objetivo, né? E, considerando isso, o lado da confiança, o lado reputacional e a confiança das partes naqueles membros realmente atinge um patamar muito mais alto, né? E, de certa forma, isso balanceia um pouco a questão dos impedimentos, porque você tem esse viés da confiança. Então, por exemplo, a DRBF, no Manual de Boas Práticas, ela recomenda realmente um full disclosure, né? Quer dizer, os profissionais devem se informar absolutamente tudo, porque as partes realmente querendo, eles vão fazer uma opção informada, ok? Até no manual é interessante, eles citam umas dinâmicas,
até talvez funcione até mais a moda europeia, para a gente ter alguma mitigação nisso, certamente, mas é importante entender isso, né? Porque uma vez formado o board com esse viés de confiança, com esse viés de reputação, esse relacionamento ele tende a crescer e se manter. Isso potencializa o resultado positivo do board, principalmente no sentido da prevenção e, eventualmente, quando necessária, a de uma decisão. Agora, também é necessário, claro, a manutenção, são relacionamentos de longo prazo, mínimo 2, 3 anos, muitas vezes mais. Então, também é um dever muito importante para os membros do DB manter informado, né? Nós temos casos, muitas vezes, você recebe até um convite para uma palestra de alguém que seja do outro lado, se informe, né? Você também evitar consultas e tudo mais. E é interessante também pensar nisso, até pelo lado da remuneração do board, como uma relação de longo prazo, a própria remuneração de manutenção, o retainer, também tem esse viés, né? Porque você fica vinculado àquele projeto por um longo tempo. Então, você tem aquele dever também de evitar outros compromissos laterais que possam vulnerar a sua relação com o projeto, né? Então, assim, é um olhar diferente. É claro que, por um certo lado, ele ganha até um peso maior pela confiança, né? Tudo que em questões arbitrais poderiam ser procedimentais, processuais, com disputas, anulações, ali tem um viés contratual, né? Então, assim, estamos contratando, queremos ou não queremos, né? Então, assim, é mais pesado e mais leve ao mesmo tempo, né? Padrões mais altos, mas mais consentidos, de certa forma. Eu ouvindo sua fala, eu fiquei com uma dúvida, que é o seguinte, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um dispute board numa concessão da administração pública, né, num contrato que se executa por muito tempo, por muitos anos, naturalmente você vai ter uma relação dos membros do dispute board com os servidores que atuam naquele contrato. Como fazer para deixar a parte privada confortável em relação a que essa relação não vai ultrapassar os limites, né, da isenção necessária para o dispute board? A própria natureza da evolução desse relacionamento já leva a isso, porque é um amadurecimento, todos estão interagindo durante todo o tempo. É claro que a relação dos membros do DB com as partes no projeto, ela é mais horizontal, sem ser completamente plana, né? Mas ela não é tão verticalizada como numa arbitragem, e esse relacionamento ele vai necessariamente sendo construído. É só a gente imaginar que em um DB você tem as visitas periódicas, você tem visitas a campo, então é um trabalho muito físico, muito pessoal, muito de interação, né? Imagino que a cada 2 meses ou 3 meses, nós aqui, fazendo parte de um projeto, nós vamos viajar, nós vamos nos hospedar, os membros do board vão ter que ter os cuidados durante todo o tempo, é claro, para não se expor, vai tomar um café com uma das partes, não pode existir, mas, ao mesmo tempo, você vai estar ali. Provavelmente você vai almoçar com aqueles membros no intervalo da reunião, você vai ter conversas amenas. Então, isso vai construindo, né? Assim, após, nas reuniões, você vai ter os momentos de assistência informal, que o DB ele está articulando ali as partes a tentar encontrar uma solução, autocomposta ali para o problema. Tudo isso cria vínculo. Você ganha muita confiança em alguém que você considere competente e razoável, que está te ajudando a solucionar um problema, né? Então, assim, o desafio do DB é justamente não perder essa medida, né? Manter esse tratamento paritário, equilibrado, durante toda a duração do projeto. Perfeito. Doutor Ricardo, não sei se o escritório tem bastante experiência com DBs, mas qual que é a opinião que você tem sobre esse assunto, principalmente essa questão do conflito de interesse e da manutenção, né, da confiança nesses membros durante toda a execução contratual? É interessante, porque a gente está envolvido numa disputa arbitral oriunda de uma decisão não vinculativa do DB. Nós não acompanhamos os trabalhos do Dispute Board, mas o que eu posso trazer de experiência, acho que isso é bastante elucidativo até da questão que a gente estava tratando há pouco, é o seguinte: uma disputa de uma empresa do Grupo CCR contra o Estado da Bahia,
E a árbitra indicada pelo Estado da Bahia revelou durante já o curso da arbitragem que foi nomeada para presidir um outro dispute board envolvendo o próprio Estado da Bahia e um ente privado. E aí não houve nenhum tipo de oposição nossa ou do cliente, né? Na medida em que os assuntos não se comunicam e como a gente falou agora há pouco, né? Havendo a revelação do fato, não há por que necessariamente decorrer disso uma impugnação. Agora, pensando objetivamente, não foi o caso ainda, mas uma eventual participação dos membros do DB na arbitragem, aí eu já entendo como impedimento, né? Eles já formaram um pouco do que a gente falou agora há pouco dos nossos casos em que há arbitragens irmãs siamesas, né? Ou seja, ele já formou o entendimento técnico dele, talvez, assim, eu acho que as arbitragens que decorrem de dispute boards têm uma dinâmica um pouco distinta, porque não há que se ignorar a existência de uma prova técnica pré-constituída, seja a favor do ente privado ou, por exemplo, do ente público. Os elementos podem ser, de alguma maneira, aproveitados. Eu diria que seria uma espécie de pontapé inicial para a prova técnica que vai ser feita. Se for do interesse, por exemplo, do Tribunal Arbitral, obter algum esclarecimento dos membros do Dispute Board, eu acho que aí tudo bem, como mais uma espécie de auxiliar do juiz. Agora, não para conduzir uma eventual perícia técnica, muito menos atuar, eventualmente, como assistente técnico de uma das partes, porque aí fica comprometida a isenção do trabalho que foi feito antes. Então, sob essa ótica, eu acho que uma vez concluído o trabalho do Dispute Board, ele não pode mais atuar naquele caso. Agora, as interações durante os trabalhos, né, é um procedimento voluntário e de fato, acho que é uma questão, assim como a gente fala da confiança com os árbitros, acho que há confiança nos membros do Dispute Board, porque muitas das vezes eles são eleitos de comum acordo, e como foi esse caso que eu mencionei, da própria árbitra ter sido indicada pela empresa do grupo, sabendo que ela é árbitra indicada pela parte contrária, enfim, mas como é uma pessoa acima de qualquer suspeita, não há desconforto algum. Só uma menção, realmente, em relação a essa participação, não se recomenda, normalmente no contrato tripartito, nosso contrato com as partes para atuação, normalmente consta uma cláusula que os membros não vão poder participar de forma nenhuma, mas é uma discussão contemporânea isso, né? Muitos, enfim, as partes não envolvidas nos DB, mais segregadas na arbitragem, começam a pensar, não, eu tenho interesse, eu gostaria de ter alguma informação, enfim, assim, tem essa bola dividida, digamos assim, mas as boas práticas não recomendam e normalmente os contratos vedam. A ver como isso se constrói, né? Perfeito. A gente está quase no horário de encerrar. Eu tenho uma última questão, mas eu acho que essa questão é quase já um espaço de considerações finais. Antes de encerrar, eu queria ver se tem alguma pergunta, né, da audiência, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o painel. Fica à vontade. Obrigado. Só uma observação sobre o último ponto que o Ricardo fez, que o Augusto brilhantemente comentou. Só para a gente entender um pouquinho a lógica, né? Assim como um juiz, quando dá uma sentença, não tem a ver porque é jurisdicional ou não jurisdicional, mas para entender o raciocínio que nos leva a pensar que um membro de um DB não deve nunca ser chamado sequer para esclarecer nada num procedimento arbitral. Um juiz, ele dá uma sentença, e se essa sentença vai para um recurso de apelação, o juiz não é chamado a esclarecer a sentença dele, dando um depoimento ou qualquer coisa. Ele simplesmente vai ser decidido. Por que isso é feito? Porque a sentença deve conter todo o entendimento do juiz. Da mesma maneira, o DB tem que dar uma decisão muito bem dada para que tudo que ele tem que expressar esteja naquele documento. Aquele documento seja a base, para que ele não tenha que ser chamado para esclarecer absolutamente nada. Se as partes têm dúvidas sobre o que o DB decidiu, elas devem pedir esclarecimento no âmbito do próprio DB para estabilizar aquela decisão e depois, se essa decisão for objeto de uma discussão numa arbitragem, a decisão proferida tem que conter todo o necessário para ser interpretada, para que não seja o caso de chamar o DB como se fosse uma testemunha ou auxiliar dos árbitros, nada disso. Ele tem que ficar isolado do procedimento arbitral. Normalmente, a gente nem fica sabendo que tem uma arbitragem ou que tem um processo judicial. E realmente a gente fica isolado do assunto. Obrigada pela contribuição. Carolina? Bom, gostaria de parabenizá-los, foi muito interessante. Eu acho que essa discussão das perícias, né, ela é muito cara para todos que trabalham com arbitragem. Eu acho que em relação à questão da revelação, né, por questão de tantos
ações anulatórias que a gente tem visto pelo tema e do própria duração da perícia, né? Então, acho que esses 2 pontos são os hot topics, eu acho, que a gente precisa discutir bastante. E aí, uma coisa, na verdade, vou dividir uma preocupação que eu fiquei com a fala de vocês, né? Com a questão das perícias, né? São tão específicas as matérias que são discutidas e são poucas empresas, são poucos profissionais que são especializados no assunto, né? Eu acho que no Brasil a gente tem mais advogados que trabalham com arbitragem do que peritos e assistentes técnicos, né? Então, até por uma questão de especificidade da matéria, de conhecimento, a gente acaba contratando sempre os mesmos. Então, eu acho que a preocupação da revelação por parte dos peritos vai só aumentar, porque, assim, a gente tem poucos profissionais e tem mais procedimentos arbitrais, né? Então, eu acho que essa revelação tem que ser feita de uma forma mais detalhada ainda por parte dos peritos, porque vai acabar afunilando. Eu acho muito difícil, daqui a, não sei, a 5 anos, é impossível alguém que nunca trabalhou em nenhum dos casos de nenhuma das partes, ainda mais quando a gente está tratando que é muito comum em casos de infraestrutura, de consórcios, que a gente tem aí uma gama, de 5 empresas, né? Um consórcio contra um órgão da administração pública, então é muito difícil que não tenha ocorrido já algum trabalho pretérito. Então, eu não sei se eu estou sendo um pouco pessimista, mas eu acho que vai dificultar. Exatamente, a sua fala sumula os comentários dos colegas, que eu tinha até feito uma anotação, né? O Chico falou das perícias mais complexas, um maior rigor nas revelações, mercado restrito, tudo isso subindo ao mesmo tempo, não sobra ninguém, né? Mesmo num país com as nossas dimensões, né? Fica à vontade, Ricardo. Carolina, só para tentar minimizar um pouco esse pessimismo, embora eu compartilhe dele, eu acho que pode ser um momento de estímulo para que novas empresas se capacitem e passem a ingressar no mercado da arbitragem, né? A gente pode, enfim, sempre numa tragédia tem alguém vendendo lenço, então pode ser oportunidade para novos players surgirem, se capacitarem, mas de fato, eu concordo, né, Tatiana? A gente é testemunha ocular, a gente está há 1 ano, mais de 1 ano tentando nomear uma empresa perita, não conseguimos em conjunto, o tribunal também não está conseguindo, então... Pois é, então a gente tem visto isso na prática, né? Tem sentido isso na prática, mas, de fato, é uma preocupação super legítima, a gente vê, mas, por outro lado, pode ser o estímulo que faltava para que, enfim, os discípulos do Chico comecem a abrir suas empresas, enfim. É interessante, nós que temos tido a oportunidade de trabalhar nos dados no Peru e, com isso, ter um contato maior com o mercado latino-americano, essa vantagem que os vizinhos têm, né? Porque a questão de perícia, mesmo para árbitros e para membros, o idioma espanhol une todo o continente, né? Você tem enfim, um menu muito maior de profissionais, né? E nós ficamos, embora continentais, ficamos restritos ao português e com menos profissionais, né? Embora nos DBs o pessoal está atuando no Peru, né? Ontem o pessoal falou, né? Então a gente vai, mas a gente não traz, né? Exatamente, traz a gente não traz. Menos, né? Esse que é o ponto. Os colegas não falam português, né? Exato. Pouquíssimos falam, né? Como também poucos nós falamos. Então, é uma oportunidade que se perde dos 2 lados, na verdade, né? Sem dúvida. Não, e só para fechar, Tatiana, desse nosso próprio caso, acho que um efeito disso é a abertura para empresas estrangeiras, né? Que acho que o tribunal correu para todos os lados e agora sugeriu algumas empresas sediadas fora do Brasil. Acho que é uma discussão, lógico que são empresas, Augusto, aí que têm, né, os seus braços latino-americanos, né? Tem, de alguma maneira, algum representante no Brasil, mas isso é um efeito muito, um nexo de causalidade é muito direto, né? Ou seja, esgotaram as possibilidades aqui, vamos abrir o leque para empresas de fora também. Tem jeito. Perfeito. Obrigada aí ao público pelas perguntas. Vamos, então, encerrar. Até eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas a fala da Carolina e a aflição da Carolina me fez mudar um pouquinho. Embora o Ricardo e o Augusto já tenham falado um pouco mais sobre o tema, eu vou pedir para cada um fazer as suas considerações finais, pensando, então, numa solução para a aflição da Carolina, já e dando uma ideia, né, do que a gente pode fazer daqui para frente. A gente trouxe um monte de problema, né? A gente trouxe algumas questões, algumas soluções, algumas diretrizes, mas qual é o próximo passo que a gente poderia ter nessa questão? Francisco, fica à vontade, vamos aqui pela ordem. A Carolina colocou a questão da dificuldade de
Na verdade, assim, se a gente pensar que a gente tem que ser, efetivamente, né, a gente vai ter que fazer uma análise, não vou dizer rígida, mas uma análise concreta da questão do conflito de interesse. O dever de revelação, ele tem que ser cumprido de uma forma bastante contundente, bastante profunda. Quem vai sobrar daqui a pouco, né, e qual que é a solução que a gente tem para evitar que não sobre ninguém? Eu vejo isso assim, de uma forma um pouco diferente. Eu acho que nós temos uma massa crítica muito boa no Brasil, de peritos. Eu acho que está talvez faltando uma interação, uma integração entre os dois meios. Nós temos uma dificuldade muito grande na arbitragem, não é só nisso. Qualquer tema que é a confidencialidade e o sigilo. Isso acaba fechando um pouco esse mundo da arbitragem, porque as pessoas acabam não entendendo. Eu mesmo tive um questionamento recente num painel, num evento que eu participei, e que é a questão do precedente. Os advogados, dentro do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, nós estamos fazendo uma série mensal de temas correlatos. Todo mês a gente trabalha um tema do mercado imobiliário. Esse mês, por exemplo, é locação, mês que vem é hotelaria, já fizemos condomínio. E numa delas, uma advogada colocou essa questão, que ela tem um certo temor da arbitragem pela falta do precedente. Desconhece os precedentes da arbitragem. Então, eu acho que isso também pode estar reverberando na perícia. As pessoas da arbitragem desconhecem os peritos e os peritos desconhecem a arbitragem. E eu vejo um pouco de temor também dos peritos em entrar no mundo da arbitragem, assim, de desconhecer um pouco. E até isso que nós falamos aqui pode ser, às vezes, a falta de dever de revelação, por exemplo, até por desconhecimento. Uma pessoa que não tem tanta prática nesse meio, ele pode até ser traído por isso. Tá? O IBAP, esse ano, vai ter um congresso brasileiro aqui em São Paulo, o nosso 22º congresso já, ele é feito a cada 2 anos. Nós estamos com muitos painéis, inclusive curso, inclusive dispute board, nós vamos ter um treinamento de dispute board para peritos, nós vamos ter essa área de arbitragem. Acho que nós temos massa crítica, assim. Eu divirjo um pouco assim, dessa ideia. Talvez é que está se buscando sempre do mesmo, porque nós temos uma massa crítica dentro do IBAP muito grande. Eu não tenho o número de São Paulo, mas Minas Gerais nós já passamos de 1.000 associados no IBAP de Minas. Eu vi recentemente, é claro que alguns deixaram a entidade, mas nós já temos associados já mais de 1.000. Eu não sei, Osório, você aqui em São Paulo, você tem noção quanto que o IBAP tem? O Luiz Otávio também, que é de 600 ativos. O IBAP de Minas deve ter alguma coisa, eu não sei exatamente, mas já são um número expressivo de associados. Tá? Muito obrigada, Juliana. Eu acho que essa questão, a gente, profissionais no mercado, sempre a gente vai ter profissionais e profissionais novos entrantes, tá? Existe um temor, sim, dos profissionais que atuam no ambiente judicial de vir para a arbitragem. Existe sim, porque lá não tem audiência, lá você não tem a inquirição como aqui tem, enfim, tem uma série de questões que dá um maior conforto dos peritos continuarem no ambiente judicial e não virem para a arbitragem. Então, isso existe, e como sempre vai existir, que os melhores profissionais vão se destacar. Eu acho que isso não vai mudar. Quem se esforça mais, quem estuda mais, quem apresenta um melhor resultado vai ter um maior destaque e aí vai ser maior requisitado, né? Sempre mais requisitado do que os demais. Então, eu acho que essa situação a gente não muda. O dever de revelação, a gente precisa ter, sim, listas objetivas. Eu acho que meus parabéns aqui para a turma do IBAP, sim, porque as diretrizes, eu li as diretrizes, elas são muito boas. A gente precisa trazer isso para outras áreas. Por exemplo, nós na contabilidade não temos diretrizes mais específicas, então eu acho que isso é importante, sim, que se tenha. É necessário, mais do que importante, eu acho que é necessário. E revelar não significa que vai ter um impedimento. Então, precisa ter a cultura da revelação. Isso não vai significar que a gente tenha impedimento para atuar nos casos. E me parece que, aqui como um fechamento, um ponto que me parece extremamente relevante a gente trabalhar nas arbitragens é ter a perícia muito bem delimitada antes do seu início, para que a gente não tenha discussões sobre
custo e tempo desnecessários. Termos de referência muito bem fundamentados, muito bem delimitados, tem ajudado muito as perícias serem mais céleres. Então, acho que a Beatriz colocou isso no painel ontem, concordo plenamente de que as perícias precisam ser bem delimitadas. A encomenda que se faz para os peritos tem que ser certa. O que eu quero que aquele perito retorne? Porque se eu não sei pedir, o que vem pode não ser exatamente aquilo que eu gostaria. Então, eu preciso saber pedir. Então, eu acho que esse ponto e os termos de referência têm sido bem importantes aí para delimitar o escopo dos trabalhos periciais. E aqui eu já agradeço a oportunidade novamente, Tatiana. Obrigada. Ricardo? Eu vou começar respondendo a tua provocação. Me marcou muito uma das primeiras arbitragens que eu participei, presidida pelo Pedro, e a testemunha técnica chegou lá, confundiu tanto ele que ele falou: mas você parece o Chacrinha, você veio aqui para confundir, não para esclarecer. Eu não vim, eu só vim aqui para problematizar também, eu não vim trazer soluções. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é um pouco de vários elementos que a gente falou aqui hoje, ou seja, trazer balizas objetivas para o dever de revelação, que eu acho que são caras também para os árbitros. Então, tem muitas situações que a gente se depara, enfim, tem um contato com vários árbitros, não sabe muito bem se deve revelar, relação acadêmica, orientação em mestrado, doutorado, alguns revelam, outros não revelam. Tem um contexto em que as regras da IBA estão sendo revistas, né, sobre conflitos de interesse. Há iniciativas também da UNCITRAL sobre o dever de revelação em curso. A iniciativa do IBAP, por exemplo, é muito louvável, né, e acho que isso deve ser seguido e aprofundado. Outro ponto tocado pela Juliana, que eu acho que é muito, muito relevante, realmente, talvez transformar o que eu ainda vejo mais como uma exceção numa regra, fazer termo de referência, muito embora estejam crescendo os casos, acho que é uma tarefa que cabe também ao tribunal, se não por iniciativa das partes, mas o tribunal tem que dirigir mais as provas. Aí fica uma sugestão, porque eu deparo com tribunais que ficam mais passivos e nem tanto proativos. Acho que também vale a reflexão para as próprias partes, mas delimitar o objeto da perícia ex ante é fundamental para o seu próprio desfecho, né? Até para evitar depois arguições de que a perícia foi nula ou de que a perícia foi incompleta. Então, acho que assim, não existe uma panaceia, mas tem uma miríade de fatores que podem ser adotados concomitantemente para a gente enfrentar um problema que é premente, na verdade ele é real, né? A gente se depara com essas questões periciais diuturnamente. Então, é algo que realmente precisamos nos mexer e caminhar para evoluir nesse sentido, e não ficar 1 ano e meio para conseguir nomear uma empresa perita, por mais boa vontade que as partes tenham e que o tribunal tenha também. Perfeito. Doutor Augusto. Não tenho muito a agregar às sugestões dos colegas, mas realmente, se nós não caminhamos no sentido de ter um pouco mais de objetividade, nós temos um mercado que ele é feito de experiência e reputação, né? E esse caminho ele só afunila, só reduz. Realmente você gera uma escassez, é um caminho meritocrático aí, claro. Qualquer deslize você vai ficando pelo caminho, nós sabemos disso, né? Então, sem conjugar isso com aspectos mais objetivos, você acaba gerando uma paralisação do sistema, né? Bom, com essas falas finais, eu agradeço a todos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito, muito mesmo, e espero encontrá-los aí em outras oportunidades. Mas com isso eu encerro esse painel. Agradeço a atenção de todos, agradeço a Fiesp, a Escola da AGU, por essa oportunidade de estarmos aqui, e passo aí a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Obrigada. Os nossos agradecimentos à Tatiana Mesquita, que foi a mediadora deste painel. Passamos, então, ao nosso próximo painel, que fala sobre perícias nos processos arbitrais, procedimento pericial.